Em uma análise de poluentes atmosféricos foi identificada a presença de alguns óxidos ácidos. Observe no gráfico o número de mols de um desses óxidos em relação ao número de mols de átomos do ametal X e do oxigênio que o formam. E aí, para identificar esse óxido, foi realizada sua reação química de hidratação na proporção molar de 1:1 entre os reagentes. E nessa reação, qual é a fórmula mínima do ácido obtido? Bom, então, primeiro ponto, a gente sabe que um óxido, a gente tem primeiro o elemento, que no caso aqui seria o ametal X e o oxigênio, tá? E esses óxidos, eles são ácidos. O que isso significa? Que quando coloca em água, vai formar um ácido, tá? Então a gente tem assim, ó, esse gráfico aqui, ele vai virar para mim e vai falar o seguinte, olha, quando eu tenho 4 mols, então preste atenção, quando eu tenho 4 mols do óxido, o que eu tenho? E aí, lembrando, se é o óxido, eu estou considerando ambos, tá? Então, quando eu tenho 4 mols do óxido, eu tenho exatamente, para o ametal X, eu vou ter, ó, X8 e número de oxigênios, né, número de mols de átomos, 20. Então, eu já estou pensando aqui, ó, X8O20. Como a questão, ela trabalha a proporção molar de 1:1 entre esse reagente, eu vou descobrir qual é a proporção de X e de oxigênio aqui, né, no caso, o ametal X e do oxigênio. Então, eu estou pensando aqui em 1 mol do óxido. Então, como aqui eu dividi por 4, né? Então, eu estou analisando 4 mols. 4 mols do óxido tem 8 mols do ametal e 20 do oxigênio. Então, a ideia é eu dividir tudo aqui por 4, tá? Então, quanto que é esse índice 8 aqui até nesse momento do X, né? Dividido por 4. Então, 8 dividido por 4 é igual a 2. Quanto que é 20 dividido por 4, né? Que aqui seria o oxigênio. Então, 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, a gente tem, ó, o X2O5. Essa daqui seria justamente a fórmula molecular do nosso óxido, tá? Então, a UERJ, ela colocou justamente uma parada que é assim, olha, ela deu uma complicada, ó. Quando eu tenho 4 mols do óxido, eu tenho 8 do ametal X, né? No caso, o número de mols de átomos, tá? Então, eu tenho 8 do ametal e 20 do oxigênio. Como a gente está trabalhando, né, a proporção molar de 1:1, então você deveria fazer esse raciocínio. Porra, se 4 mols do óxido tem 8 do ametal e 20 do oxigênio, 1 teria quanto? Ou seja, ao invés de 4, eu estou analisando 1. Então eu peguei tudo isso aqui e dividi por 4. Então 8 dividido por 4, 2. 20 dividido por 4, 5. Essa daqui é a fórmula molecular do óxido. Então vamos lá. X2O5 mais H2O, né, que é a água, já que eu estou fazendo uma hidratação, a proporção é de 1:1. O que eu vou montar? A fórmula aqui que eu estou montando é H2, né? Porque todo ácido começa com hidrogênio. Depois vem o ametal, que é o X, que eu tenho do lado esquerdo 2. E depois o oxigênio, que o somatório aqui vai dar meia dúzia. Agora, tá vendo que esses índices aqui, ó, eu posso simplificar? Então, eu sou obrigado a simplificar para chegar na fórmula HXO3, tá? Dividir todos esses índices aqui por 2. E aí eu cheguei na letra B como alternativa correta, tá? Então é isso, galera. Questão de número 46 resolvida.